A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deus abençoe a todos inscritos do meu canal, aqueles que estão visualizando os vídeos. Irmãos, se inscrevam, ative o sininho de notificação, compartilhem os vídeos, deixe o seu like, amém? Esse canal é só para a gente pregar a verdade, para espalhar o verdadeiro evangelho de Cristo e também, meus irmãos, ajudar também os necessitados, que precisar de ajuda, amém? Hoje, meus irmãos, vamos estar falando deste evangelho, esse evangelho fajudo, esse evangelho falso, que está em muitas igrejas, esse evangelho que não confronta o pecado, esse evangelho que não confronta as trevas. Gálatas capítulo 1 está escrito, meus irmãos. Gálatas capítulo 1 está escrito uma palavra muito forte. Vamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Está escrito isso aqui, meus irmãos. Verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, a qual não é outro, mas é alguns que vos inquieta, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja anátema. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, nós deparamos com uma igreja, com um povo que já tinha ouvido a verdade, com um povo que já tinham recebido o evangelho verdadeiro. Paulo fala isso porque eles já tinham recebido o evangelho verdadeiro e agora estavam deixando se enganar por outro evangelho. Paulo chega a dizer, não é outro evangelho, é porque tem alguns aí que querem distorcer, transtornar e distorcer o evangelho de Cristo. O livro de Gálatas, capítulo 3, verso 3, meus irmãos, vai dizer: começou bem, começou no espírito, está terminando na carne. Então, meus irmãos, muitas igrejas estão aceitando este evangelho que Gálatas estava aceitando. Muitos estão pregando nos altares, pastores, bispos, estão mentindo para as pessoas, estão pregando um evangelho fácil, um evangelho que não tem santidade, um evangelho que não tem renúncia. Eles pregam santidade, mas não tem santidade, não vive a santidade, não vive a santificação. Quantos pastores estão nos altares pregando em adultério, no segundo casamento? Nós sabemos, meus irmãos, que Deus condena o segundo casamento, que Deus odeia o divórcio, abomina. E temos pastores hoje a favor do divórcio, apoiando o adultério, que o segundo casamento não é nada mais do que adultério. Eles não falam a verdade para as almas, querem suas igrejas cheias. Muitas pessoas dentro de suas igrejas, mas estão indo para o inferno por causa do evangelho mentiroso, por causa do evangelho contaminado que eles estão pregando. O evangelho que não muda a vida das almas, que deixam as almas indo para o inferno, de mão dada com o mundo. Hoje nós vemos, meus irmãos,
que muitas igrejas que pregavam contra a maquiagem, contra brinco, contra a mulher pintar o cabelo, contra a mulher pintar a unha, assistir televisão, que nós sabemos que é pecado essas coisas, mulher ficar aí cortando as pontas do cabelo, mulher ficar aí usando essas unhas postiças. Hoje eles chamam de usos e costumes. Hoje eles abraçaram o evangelho que Gálatas estava abraçando. O evangelho falso, o evangelho distorcido. Eles estão aí abraçando este evangelho. Estão pregando para as almas. Você não precisa mudar de vida. Você não precisa largar essas coisas, não. É só ter Jesus no coração. É só aceitar Jesus. Jesus é amor. Estão mentindo para as almas. Estão mentindo para as pessoas. Estão levando as almas para o inferno. Estão indo para o inferno. Estão levando as almas com ele. Com esse evangelho canceroso, mentiroso que eles estão pregando. Meus irmãos, este evangelho que Gálatas estava aceitando é o mesmo evangelho que está em muitas igrejas. O evangelho distorcido. Eles só pregam a parte boa, eles só pregam amor. Eles não pregam que Deus também é ira. Eles não pregam que Deus requer santidade do seu povo. Que Deus não se agrada dessas coisas que eu falei, da vaidade. Que Deus não se agrada da maquiagem, do brinco, do batom. Que Deus não se agrada da mulher que se divorcia, do homem que se divorcia e casa novamente. Que Deus não se agrada de adultério, que Deus não se agrada de fornicação. Tudo em pecado, adorando o Deus, que na verdade não é Deus que eles estão adorando. Estão adorando o inimigo, porque enquanto eles não largarem esse evangelho falso, se não largar essas coisas deste mundo, se não largar o pecado, se não viver uma vida santa, separada, vai para o inferno. O que, irmão Joab? Vai para o inferno. Vai para o inferno, meu irmão. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser... eu tenho 10 anos de crente. Você pode ter 100 anos, meu irmão. Se você não largar esse evangelho maldito, esse evangelho satânico, esse evangelho porta larga, que muitas igrejas estão pregando aí, que você, não, você pode ser crente e pode assistir televisão, assistir Netflix, assistir novela, assistir jogo de futebol. Não, você pode ser crente, pode pintar a unha, pode pintar o cabelo, que Deus só quer o coração. Você pode usar, sim, saia acima do joelho, pode usar blusa transparente, saia colada, pode usar as coisas sim do mundo, que Deus não vai te condenar por isso não. Meu irmão, quem está pregando isso para você, pode ser o pastor que esteja pregando, mas quem está pregando é Satanás na boca dele, porque Satanás quer que você seja condenado. Por isso que ele está usando os pastores dele. Esses homens aí que não pregam a doutrina, que não pregam a verdade, são pastores de Satanás. Esses homens aí que ficam apoiando o pecado, apoiando a vaidade, apoiando o adultério, a fornicação, apoiando coreografia dentro das igrejas, apoiando essas menininhas ficar aí namorando, se beijando, aí tendo intimidade como se fosse casado, que é prostituição, e eles não falam a verdade para as almas. Esse evangelho aí que eles deixam vocês viver de qualquer jeito é o evangelho de Satanás. Vocês estão indo para o inferno. Vocês estão indo para o inferno com Bíblia debaixo do braço. O inimigo está levando a alma de vocês para o inferno, por causa que esses pastores não falam a verdade para vocês. Esse evangelho tem sido o maior número de almas que tem levado as pessoas para o inferno, tem sido esse evangelho distorcido. Esse evangelho aí que tem levado muitas almas, por causa dessas igrejas porta larga, que tem ensinado esse evangelho. Vou deixar um recado aqui para esses irmãos que estão vivendo esse evangelho porta larga, que estão vivendo esse evangelho, que eles não mudam de vida. Irmã, se você não largar esse brinco, se você não largar essa maquiagem, se você não largar de assistir televisão, se você não largar de torcer para time de futebol,
se você não largar a sensualidade, você fica fazendo os irmãos pecar, usando essas roupas coladas no seu corpo. Quando não é colada, é curta demais. Quando não é curta, é transparente, aparecendo o sutiã, aparecendo os peitos de fora. Se você não largar essa sensualidade do inferno, você vai para o inferno, minha irmã. Não adianta você dizer que tem 10 anos, 5 anos de crente. Você, pastor, se não pregar a verdade, se não largar esse evangelho diabólico que você tem pregado para as almas, que Deus só quer o coração, que esse evangelho é seu. Que esse evangelho não é o de Cristo, é o evangelho de Satanás que você está pregando. E você, por enquanto, está sendo um vaso dele. Está levando as almas para o inferno junto com você. Se você não se arrepender dos seus pecados. Se você não largar esse evangelho maldito, você não se salvar, fica enganando as outras pessoas com esse evangelho diabólico. Você vai para o inferno. Tá aí, vou deixar o recado. Atenção, crentes mundanos, crentes que andam aí nessa porta larga, nesse evangelho, porta larga. Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Entendam que Deus se importa com veste, sim. Quem disse que Deus não se importa com veste é mentira. Que Deus ele se importa com o seu interior e com o seu exterior. Então se arrependa enquanto é tempo. Larga a vaidade. Larga de andar na lascívia, na sensualidade, irmã. E você também, meu irmão. E você, minha irmã, larga esse homem que não é teu. Larga esse esposo que não é teu, minha irmã. Você já foi casado, você está em adultério. Marcos 10:10. Deixando o seu esposo estando vivo e casando com um outro, está em adultério, tanto o homem como a mulher. As coreografias, tudo evangelho de Satanás. E quando vocês estão dançando coreografia, as almas estão morrendo. Vocês estão indo para o inferno e as almas também. Porque vocês estão enganados neste evangelho. Neste evangelho que Gálatas aceitou, vocês estão aceitando. Se arrependam e voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor enquanto é tempo. Larga a vaidade, larga o adultério, larga essas prostituição do inferno. Larga de ficar dançando essas dancinhas aí, fazendo essas coreografias. Larga de ficar apoiando político dentro dos altares, em cima dos altares. Senão vocês vão ser condenados. Ah, irmão Jabo, você está julgando. Não estou julgando, meus irmãos, porque o evangelho verdadeiro é o que eu estou pregando aqui. É o evangelho que confronta o pecado de vocês. Vocês estão demais, vocês estão enganando o povo. Se você não voltar para Cristo, não criar vergonha na cara de vocês e largar esses adultérios, largar essas sensualidades de vocês, vocês vão ser condenados. Certeza que vocês vão para o inferno. Vocês estão já indo passos largos para o inferno com esse evangelho de vocês. Vocês estão vivendo é evangelho diabólico, esse evangelho satânico de vocês. Gálatas 1, verso 6 em diante. Maravilho-me que tenha se afastado tão depressa do evangelho. Vocês estão se afastando, vocês se afastaram faz tempo. Vocês ficam pregando aí, mas vocês já estão muito tempo longe de Deus, estão tudo desviado. Ficam pregando o amor de Deus para as pessoas, chamando as pessoas para as igrejas, dizendo, hoje tem culto de libertação, sendo que nem vocês estão libertos. Nem vocês estão libertos. Vocês já estão andando de mão dada com o mundo, com esse evangelho de vocês. O diabo já enganou vocês. O diabo já está indo buscar a sua alma, meu amigo. Quando que você vai acordar? Então, meus irmãos, fica aí o recado aí. Né? Essa palavra forte, né? Esse evangelho diabólico aí. Então, meus irmãos, vocês aí que estão nas portas largas, sai dessas igrejas porta larga, meus irmãos. Obedeçam a doutrina de Cristo. Deus quer santificação em toda a nossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito. Então não é coração, como muitos estão dito por aí. Deus só quer o coração. Mentira. Deus quer teu corpo e quer tua alma.
e quer também teu espírito. Fica aí esta palavra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.